Bom dia, pessoal. Vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje a gente começa um novo conteúdo, um novo assunto, intitulado de cinética química. Vamos apresentar a tela para você. Pronto. Tudo ok com vocês aí? Apareceu para vocês a tela? Apareceu, professor. Ok. Então, hoje a gente tem como conteúdo a cinética química. Então, cinética, como a gente já estudou lá na física, a cinética estuda os movimentos, né? Quando você tem lá na física, você estuda velocidade de escala média, aceleração de escala média, deslocamento, intervalo de tempo. Aqui também a gente tem, só que quando a gente trata da cinética química, a gente está tratando da velocidade média com que ocorrem as reações. Certo? Uma reação ela pode ocorrer rapidamente, instantânea, ou ela pode demorar dias, horas, anos, né? Décadas, milênios para poder ocorrer. Então, a cinética estuda justamente isso. Como ocorrem as reações e em que velocidade esta reação está acontecendo. Então, a gente tem aqui algumas imagens, né, mostrada para vocês de ferro, fogo. Aqui na parte de baixo aqui nós temos a formação de cavernas e aqui um cigarro queimando. Né? Aqui a gente tem ferro enferrujando, aqui a gente tem um fogo. Então, o que essas imagens têm em comum? Quem poderia me dizer? É o que eu estou perguntando. Temos 4 imagens. O que é que elas vão ter em comum? São imagens totalmente diferentes. É ferro, é fogo, é formação, é queima de cigarro. Mas o que é que ela tem em comum? O que é que está acontecendo com elas que elas têm em comum? A primeira imagem a gente tem a corrosão dos metais por ferrugem. Abaixo nós temos a formação de cavernas. Ou seja, aqui essa formação a gente tem estalactites e estalagmites. Né? Estalactites vêm de cima para baixo e as estalagmites são formadas de baixo para cima. Ou seja, vai gotejando calcário, né? O calcário vai endurecendo embaixo. À medida que ele endurece por cima, ele vai caindo, também vai endurecendo. Está formando estalagmite de baixo para cima e estalactites de cima para baixo. Na figura, aqui nós temos a queima do cigarro e na outra nós temos a explosão de uma dinamite. Então, o que essas imagens têm em comum? Não sabe. Quem sabe? Achou que fosse combustão? Nós temos 2 combustões, que é a explosão do dinamite e a queima do cigarro. Mas as outras não. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo com elas? Antes de tudo, o que está acontecendo é uma reação química. E está acontecendo a uma certa velocidade. Para formar as estalactites e as estalagmites numa caverna, demora milhares ou milhões de anos. Em gotejamento. Certo? Então, quando está gotejando ali, isso não vai gotejar do dia para a noite, já está a caverna já está toda cheia de estalactites e estalagmites. Então, demora muito. Então, a velocidade para formar estalactite e estalagmite é uma reação muito lenta, tá certo? A corrosão do metal demora alguns meses ou anos, depende do metal. Tem metal que corrói rapidamente, né? Alguns meses, já está todo corroído. Principalmente se estiver em contato com umidade. E aí também vai depender do contato, isso que a gente vai ver lá na frente, do contato do metal com o agente corrosivo. Né? Por exemplo, o oxigênio é o agente oxidante. Tá? Então, quando o metal, o ferro, por exemplo, está enferrujando, ele está oxidando. Então, todo metal oxida. Tá certo? Por quê? Porque o oxigênio é um elemento oxidante. Então, o ambiente ele é cheio de oxigênio. Então, entra em contato com o metal. Então, para você ter uma ideia, não é somente o ferro que sofre oxidação e forma o ferrugem. Você tem, por exemplo, uma armação de óculos. Quem usa óculos sabe disso. E naquela parte do metal, quem usa a armação de metal,
ele tem como se fosse uma massinha, vai ficando esverdeada ali. Ali é uma oxidação. Prata, ouro. Às vezes você está com um objeto desse de prata ou ouro, e aí ele não está brilhoso, ele está mais escuro. É porque sofreu uma oxidação. Você vai limpar para tirar aquele excesso, aquela parte que oxidou. Panelas de alumínio, por exemplo, ela fica escura. Por quê? Porque ela está sofrendo oxidação. Aí as donas de casa falam o quê? Compra um polidor de alumínio, passa o alumínio e fica brilhando novamente, porque ele tirou aquela parte que estava sendo oxidada. Tá? Então, isso é uma reação e ocorre com uma certa velocidade. O cigarro, ele é consumido em cerca de 1 minuto. Se você deixar ele lá só queimando, ele vai demorar mais um pouco. Mas aí, quem fuma vai pegar o cigarro, colocar na boca, dar aquele puxão e aí vai acelerar esta queima. Tá? Então vai provocar uma aceleração naquela queima. Tá? Vai queimar mais rápido. E a dinamite explode instantaneamente. Tá? Então a gente pode ver que existem reações que ocorrem instantaneamente, como é o caso de uma explosão. E aí pode ocorrer de forma mais lenta ou mais rápida. Certo? Então esses são... isso é o que está acontecendo naquelas imagens. A corrosão do metal, né? É uma reação química que está acontecendo ali. Certo? Então, e ocorre a uma certa velocidade. Tudo que está naquelas imagens está acontecendo uma reação química. E para que ela aconteça, depende da velocidade que está ocorrendo a reação. O que é, então, cinética química? É parte da química que vai estudar a velocidade com que ocorre uma reação. Tá, gente? Alguma dúvida, pessoal? Quem tiver dúvida pode interromper e perguntar. Então, cinética química estuda a velocidade das reações químicas. Então, a gente tem substâncias que vão reagirem e formar produto. Certo? Então, qual é a velocidade que essas substâncias estão reagindo para formar o produto? Ela vai formar um produto rapidamente ou ela vai formar um produto lentamente? E para isso a gente tem como parâmetro a velocidade média da reação. Certo? Então, na física a gente estuda velocidade média como o deslocamento sobre o intervalo de tempo. Aqui a gente vai estudar a velocidade média, em vez de usar o deslocamento como é estudado na física, a gente vai estudar a quantidade de matéria que está sendo consumida ou está sendo produzida. Por quê? Existe a velocidade de consumo, que é a velocidade dos reagentes sendo degradado, e existe a velocidade de produção, que é na hora que as novas substâncias estão sendo produzidas. Então existe a velocidade de reagente e a velocidade de produto. Tá? São velocidades distintas. Okay? Mas também a gente pode calcular a velocidade média de toda a reação, ou seja, do início para o fim, sem calcular substâncias intermediárias. Então, a relação entre o que foi consumido ou formado e o tempo transcorrido. Então, a gente vai pegar a quantidade de matéria que iniciou a reação e a quantidade de matéria que finalizou a reação. Aí a gente tem o quê? Um delta N, tá? Que é o delta N, é o número de mol, certo? Então é a quantidade de matéria que está sendo consumida ou que está sendo produzida, pelo tempo em que ocorreu esta reação. Então a gente vai ter delta N sobre delta T. Então a gente tem aqui uma reação genérica. Tá? O A, a substância B, substância C, substância D. A e B reagem formando C e D. Tá? Isso é uma reação genérica. Essas letras minúsculas à frente são os coeficientes estequiométricos, ou seja, a quantidade de matéria de cada reação, ou seja, de cada substância que aparece na reação.
Tá? A gente poderia dizer, por exemplo, vou escrever uma reação aqui, da formação da água, por exemplo. 2H2 mais O2, 2H2O. Bom, as letras maiúsculas são as substâncias H2, O2 e H2O. No caso aqui, nessa reação que eu escrevi, eu tenho A mais B produzindo C, e não inclui o D. Então, as letrinhas minúsculas, elas são justamente esses números que aparecem à frente. Aqui tem 1, certo? 1O2. Então, nesse caso, eu vou ter nas letrinhas o número que aparece justamente à frente da substância. Então, esses são os valores estequiométricos. Matematicamente, vamos ter o seguinte. Velocidade média é igual. Quando se tratar do reagente, eu tenho um sinal negativo. Então, eu vou ter ΔN sobre ΔT. Ó, ΔN. Mas por que um sinal negativo quando a substância for reagente? Que é o seguinte. Quando a substância for reagente, eu vou ter mais quantidade de matéria no início da reação do que no fim. Tá certo? E na química não temos velocidade negativa. Tá? Isso é para que a gente não tenha, ou seja, não obtenhamos uma velocidade negativa. Então vamos utilizar o sinal negativo. Quando a substância estiver no produto, eu não preciso desse sinal negativo. Por quê? Porque no final da reação, eu vou ter mais quantidade de matéria do que no início. No lado do produto é o inverso do lado do reagente. Observe o seguinte. No lado do reagente, no início eu tenho maior quantidade de matéria e menor quantidade de matéria no final. Já no produto, eu tenho menor quantidade de matéria no início e maior quantidade de matéria no final. Então, como o ΔM é igual a N menos N inicial, ou seja, o N final menos o N inicial, eu vou ter aqui um valor para o reagente menor e um valor no início maior. Por isso que o resultado fica negativo. Então, para evitar que o resultado seja negativo, começamos a equação com um sinal negativo. Alguma pergunta? Não. Não, Danilo? Ok. Mas a gente pode evitar esse sinal negativo. Tá? Como? Vou mostrar agora. Na equação genérica, Azinho, Azão, mais Bzinho, Bzão. Aí o reagente produz Czinho, Czão e Dzinho, Dzão. Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho são coeficientes estequiométricos. Então a gente já sabe o que é um coeficiente estequiométrico, né? É o número de mol de cada substância, ou seja, aqueles valores que aparecem à frente da substância na reação química. Na equação da velocidade média, o sinal negativo, lá naquela primeira equação, significa que o número de mol, a quantidade de matéria está diminuindo. Se está diminuindo, isso vai provocar um resultado negativo. Tá? Então a gente usa justamente aquele sinal negativo para corrigir o resultado negativo, para que ele fique positivo. Ou então, a gente pode colocar módulo. Né? Módulo são duas barrinhas. Então, o número que estiver dentro daquele módulo, ele perde o sinal. Se o sinal for negativo, ele vai perder o sinal negativo, vai ficar sem sinal. E se o sinal for positivo, ele também vai perder o sinal positivo. Vai ficar puro. Tá certo? Olha só. Em vez de usar o sinal, eu posso usar essas barrinhas laterais aqui. Ó, tá? Vou ter a barrinha aqui e outra barrinha aqui. Não apareceu não, agora apareceu. Então, essas barrinhas é para eliminar o sinal. Posso usar tanto no reagente como no produto, mas no produto já é desnecessário o uso da barrinha. Tá? Por quê? Porque o resultado já vai ser positivo. Então, é aconselhável usar somente no reagente. Porque quando o seu resultado der negativo,
aí a gente tira do módulo. Vou mostrar, por exemplo, vou dar um exemplo. Aí aqui eu vou, calculo tudinho, a minha velocidade média deu menos 3, por exemplo. Mas ele está em módulo. Quando ele está em módulo, eu vou pegar aqui no final e 3. E aí a gente vai ver mol por minuto, mol por segundo, mol por hora e aí por diante. Quer dizer, então a gente utiliza a barrinha modular para eliminar este sinal. Mas se eu tivesse assim, é necessário utilizar o módulo? Eu creio que não, então não precisa usar módulo quando a gente estiver resolvendo o lado do produto. Ok? Tranquilo? Oi, Pamela. Olha só. Eu vou escrever um exemplo aqui. Vamos supor que eu tenha uma substância. Vamos botar aqui o NH3. E aí ele está sendo consumido. Tá? Então eu tenho. Vou até botar aqui uma tabelinha aqui que é melhor para a gente entender. Olha só. Uma tabelinha aqui. No instante 0, eu tenho 8 mol. Tá bom? Aqui eu vou botar aqui tempo, para a gente entender, e N, que é o número de mol. Tá? No instante tempo, vou botar aqui minuto. No instante 1 minuto, eu tenho 4 mol. Vamos lá, vamos entender isso aqui. No instante 2 minutos, eu tenho 2 mol. No instante 3 minutos, eu tenho 1 mol. Ela está sendo consumida. Veja só. Quando eu tenho uma quantidade que está diminuindo, eu tenho um consumo. Se é consumo, ele é reagente. Ele está reagindo. Está perdendo a característica inicial e se tornando uma nova substância. Então, está sendo consumido para formar um produto. Então, vamos supor que eu diga qual a velocidade média entre o instante 0 e o instante 2 minutos. O que é que você vai fazer? Como o ΔN é N final menos o N inicial, presta bem atenção. Ó, está aqui, velocidade média é igual a N menos N inicial, sobre T menos T inicial. Porque o ΔT também é o tempo final menos o tempo inicial. Então, olha só, vamos substituir aqui. Qual é o instante... Deixa eu ajeitar esse sinal negativo aqui, porque está aparecendo outra coisa. Qual é a quantidade de matéria no instante final que eu determinei? Ou seja, no instante 2. Então, eu tenho 2 mol. Presta bem atenção agora. E no instante inicial, que é o instante 0, 8. Dividido pelo instante final, 2. Menos o instante inicial, 0. Velocidade média é igual a 2 menos 8 menos 6, certo? 2 menos 0, 2. Então, velocidade média é igual a menos 3 mol por minuto. Ora, na cinética química, não pode existir velocidade negativa. Então, foi colocado ou é colocado um sinal negativo no início da equação, ou se usa módulos. Então, quando você estiver resolvendo, presta bem atenção, é só uma dica. Quando você estiver resolvendo que o sinal desse negativo, você faz isso, ó. É isso aqui, ó. E aqui, repete agora ele sem o sinal. 3 mol por minuto. Compreendeu? Ou ainda está em dúvida? Pronto. Então, isso só pode acontecer se estiver sendo o consumo, ou seja, é do reagente. Se fosse do produto, isso era invertido. Tá certo? Vamos supor que seja o produto. No lugar de 8, estaria 1, 4, 1, 2, 4 e 8, ou seja, ele está aumentando. Se está aumentando, eu vou ter um final maior,
Se eu tenho um final maior do que o início, eu vou ter um resultado positivo. Então, eu não preciso usar o módulo. Tá? Ou então o sinalzinho negativo. Eu não preciso usar no produto. Tá? Eu só uso o módulo ou o sinalzinho negativo quando eu estiver trabalhando a velocidade média do reagente. Ok? Tá bom assim? Então essa é a parte do estudo das velocidades médias na cinética química, ou seja, das reações químicas. Tá? Então cada substância ela tem a sua velocidade tanto de consumo como de produção. Tanto do produto quanto do reagente. Okay? Então, elas vão ter velocidades distintas. Se tiverem valores estequiométricos diferentes, elas terão velocidades distintas. Mas se os valores estequiométricos de algumas delas forem o mesmo, elas vão apresentar a mesma velocidade, tá? Por causa do valor estequiométrico. Bom, aí a gente vem aqui. E se a situação problema fornecer os dados da concentração dos reagentes e produtos, em vez da quantidade química, ou seja, o número de mol? O que é que a gente faz? A gente utiliza a velocidade média, que é o delta da substância A sobre delta T, da substância B sobre delta T, a substância C e aí por diante. Tá? Então, essa como, por exemplo, a gente não dá uma concentração inicial e uma concentração final, como eu fiz o exemplo agora anterior. Ela já dá, foi consumido X de tal substância. A gente pega esse consumo, faz a proporção da reação, né? Porque a gente ele pode fornecer, numa reação tem 4 substâncias, 2 no reagente, 2 no produto, por exemplo. Aí ele diz que uma certa substância, em certo momento, ou seja, em certo intervalo de tempo, foi consumido X valor. A gente pega esse X valor e faz a proporção entre as outras substâncias. E aí a gente calcula todas as substâncias, quais foram as suas velocidades médias. Tá? Agora, quando a gente quer saber da reação, a gente tem duas maneiras. É pegar o resultado das velocidades individuais e dividir pelo valor estequiométrico de cada substância. Tá? Quando a gente quer dar reação. Isso aqui são substâncias independentes. Substância A, substância B, substância C, substância D. Mas às vezes o autor quer saber qual é a reação, a velocidade média da reação. Por exemplo, uma pergunta pode ser: qual a velocidade média da substância A? E aí a gente não tem nenhuma reação aqui para poder dizer qual é o tipo de substância que está sendo pedida. Qual a reação de consumo da substância B? Qual a reação de formação da substância C? E aí por diante. Mas às vezes ele pergunta qual a velocidade média da reação. Quando ele pede velocidade média da reação, a gente pega qualquer uma das substâncias da reação e divide pelo seu valor estequiométrico. Isso é uma maneira, certo? Pegar uma dessas e dividir pelo valor estequiométrico. Assim, tá bom? Ó. Mas existe uma outra maneira da gente resolver isso. É pegar esse Azinho, esse Bzinho, dependendo da substância que você escolher, e colocar aqui à frente ó, do ΔT. Certo? Já faz de uma vez só. Em vez de você pegar o resultado, resolver a substância que você escolheu, tirar a velocidade média e depois dividir pelo seu coeficiente estequiométrico, você pode pegar aqui, ó, Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho. Você resolve de uma única maneira, de uma vez só, sem precisar fazer duas coisas para achar um resultado, certo? Então, nos exercícios da próxima semana, eu vou mostrar como é que a gente faz isso aqui. Tá? Mas aí vocês já vão treinando, vocês têm a apostila. Se não tiver, vocês me avisam que eu mando pelo Google Classroom. Esse da cinética vocês têm. Quem comprou completo já tem. Vamos lá, minha gente, responde. Eu não comprei não, professor. Não? Não. Então observe o seguinte.
esse primeiro gráfico é o gráfico do reagente. Você tem um R aqui, ó. Tá? Esse gráfico ele mostra que com o passar do tempo, a velocidade ele vai a velocidade, tá? A quantidade de matéria ela vai caindo, vai diminuindo. O gráfico ele é decrescente. Já para o produto, isso quer dizer que, ó, no início da reação, no reagente, eu tenho o máximo de quantidade de matéria, né, de substância. E aqui, no final da reação, eu tenho o mínimo, ó, das substâncias, ou seja, da quantidade de matéria, que é o inverso para o produto. Certo? Então, aqui, ó. No início da reação, o produto é praticamente nada. Né? Não é nada. Quando começa mesmo, quando você junta duas substâncias ou mais para reagir, não existe produto, só existe reagente. A partir do momento que ele começa a reação, ele vai crescendo. Tá? E chega a ser o máximo no final da reação. Ele é mínimo no início da reação e máximo no final da reação. Já para a velocidade, ela inicia com tudo e depois ela vai diminuindo. Por quê? Porque não existe mais reagente para ser consumido. Então ela vai caindo. Certo? Então a velocidade ela é relativa ao reagente. Então enquanto tem reagente, tem reação. Então essa reação ela inicia todo o vapor e à medida que vai diminuindo a quantidade de matéria, essa velocidade também vai diminuindo. Tá? Então, por exemplo, no início da reação, eu vou ter uma velocidade máxima e no final da reação eu vou ter uma velocidade mínima. Okay? Então é máximo no início, mínimo no final. Tá bom? Então, a concentração dos reagentes diminui com o tempo, a concentração dos produtos aumenta com o tempo e a velocidade diminui também com o tempo. Então, por hoje, a gente encerra com essa parte e na próxima aula a gente faz uns exercícios. Então, deixa eu ver aqui. Então, bom dia a todos, bom final de semana. Espero encontrar vocês na próxima aula.